Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Nossa mensagem de hoje é de número 118, cujo título é Queixas. Queixas. As palavras destacadas por Emmanuel estão na carta de Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 5, no versículo 9, diz-nos Tiago: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, ou melhor, não vos queixeis uns contra os outros, que é a mesma coisa, para que não sejais condenados. Não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. E Emmanuel comenta as palavras de Tiago, dizendo-nos assim: a queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, claro que não, né? O que a queixa vai nos ajudar a progredir? Mesmo nada. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, queixa não é desabafo. Queixa é um ácido cáustico no nosso desânimo, não é? Então, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Imaginaram? Aqueles que têm esse mau hábito, vamos dizer, quem não, quem nunca se tenha queixado. Mas isto não pode ser um hábito, não é? Estamos lá toda hora nos queixando, nos queixando, nos queixando, nos queixando, nos queixando disso, daquilo outro. Se no final de uma encarnação somarmos tudo isto, quanto tempo será que dá? Humberto de Campos tem algumas histórias que ele traz isso, não é? As pessoas usam mal o tempo no mundo, ou os recursos, chegam desencarnam, vão para o plano espiritual e lá eles veem o relatório do que fizeram com os recursos. E muito se tem, não é? Principalmente em relação ao tempo, ao uso do tempo. Continua o nosso Emmanuel dizendo: realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço, com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. Então, vejamos, desculpa. Muitos dos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. Então, muitos dos valiosos não fazem isso. E aí o que acontece? Aproveitamos melhor o tempo. Daí ele dizer, trabalhadores valiosos, não ficam perdendo tempo com esse tipo de ação, né? Queixa. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente, ou seja, sem nenhum proveito. Dispersa-se energia e não se tira proveito nenhum disso. Porque sim, muitas ações despendem energia,
Por isso, precisam ser ações úteis, que vale a pena que despendamos as energias para elas. Mas com relação à queixa, não vale de nada mesmo, de absoluto. É um desperdício de energias. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, ou seja, antes de qualquer queixa, tranquilizar o mundo interior, e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz? A dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? Como é que nós vamos nos transformar em algo melhor se não enfrentarmos e superarmos os nossos lados difíceis? E isso nos exige trabalho e sacrifício. Sendo assim, como é que vamos nos queixar disso? Se somos os maiores beneficiados dos esforços que empreendemos para a nossa melhoria, não é? Continua Emmanuel dizendo: a queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Vamos lá, distraindo, perdendo tempo. O que poderíamos muitas vezes já ter feito, não fica feito, fica atrasado, quando não fica inacabado. Existem obrigações pequeninas, diz Emmanuel, e milagrosas, que levadas a efeito, ou seja, que concluídas, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, porém, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas, porque a nossa atenção vai para a autopiedade. Ai, meu Deus, olha só, como isso, como aquilo. Acabou. Esse amortecimento, o desânimo se instaura. Com a queixa, como não? Emmanuel continua dizendo o seguinte: se alguém ou algum acontecimento te ofereça ocasião ao concurso fraterno, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia, ou seja, se vai haver ou não com relação ao bem que fazemos. A gratidão não deve ser esta moeda de troca, não deve ser isto que nos faz fazer o bem, esperar recebermos algo em troca, porque deixa de ser caridade quando esperamos receber algo em troca, não é mesmo? Então, faze o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro que te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. É só isso. Jesus pergunta aos apóstolos. Eles começam a reclamar quando ele diz assim: olha, vocês precisam alimentar a multidão. Está ficando com fome, o dia está caindo. Aliás, os discípulos dizem isso a Jesus: Jesus, tem que dispensar a multidão, Senhor. Já o dia cai, vão ficar com fome. Jesus fala assim: tá, e quantos pães tendes? Aí, não, primeiro ele diz: alimentar vós, a multidão. Aí eles começam: Senhor, não temos como, e não tinha mesmo. Temos só. Jesus pergunta: que tens? 5 pães e 2 peixes, Senhor, e agora, e agora, e agora, e agora? Como faremos? Não é possível, não é possível. E nos queixamos e muitas vezes assumimos que não temos condição.
Podemos não ter condição na forma, vamos dizer, formal, às vezes não temos condição. O que não quer dizer que nada possamos fazer. Os apóstolos tinham Jesus ali, que mostrava o seu poder como Messias. Muitas vezes na nossa vida nós não podemos fazer da forma A. Isso quer dizer que não podemos fazer de forma alguma? Não. Faremos da forma B, ou da forma C, ou da forma D. Mas se eu quero fazer o bem, eu vou fazer o bem que eu puder, que eu conseguir. Não vou me deter, porque não pode ser da forma A. Então, que pena. Então, olha, eu tentei, mas olha lá, esse aqui, ali, eu não fiz tudo aquilo, como é que pode, não sei o quê. E aí não fazemos de forma alguma, porque vamos ficar nos queixando que não podíamos fazer da forma A. Mas a vida às vezes fala assim, mas faz o melhor que você puder. Vai lá, se esforça, faz o melhor. Eu não consigo fazer um banquete para dar aos que têm fome, vamos tentar nos cotizar, juntar um grupo e fazer o que der. Não é? O que pudermos fazer? Às vezes eu não posso nem contribuir cozinhando, mas eu contribuo ajudando a comprar os itens para fazer a comida. Posso fazer isso também, não é? Ou me oferecendo para ir comprar os ingredientes no mercado e levar para a cozinha para que seja feito. Mas sempre podemos fazer alguma coisa, seja carregar as sacolas do que foi comprado. Emmanuel continua dizendo assim, vou só repetir, não é? Por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. Da forma ótima, ou seja, da melhor forma, às vezes não, da forma possível. Não é? E conclui Emmanuel nos dizendo assim, a queixa não atende à realização cristã em parte alguma e complica todos os problemas. Lembra-te de que se lhe deres a língua, a queixa, se a gente der a língua a queixa, conduzir-te-á à ociosidade. Não vamos fazer nada, vamos só ficar lá queixando e não fazemos. Então, a queixa, se for entregue à nossa língua, vai nos conduzir à ociosidade, à inércia. E se lhe deres ouvidos, te encaminhará à perturbação. Como dizem, fica a dica de Emmanuel para o perigoso vício das queixas. Vamos orar? Amado Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Auxilia-nos, Jesus, em nossos esforços de buscarmos fazer o melhor que nos for possível a cada dia. Que as tuas bênçãos de paz estejam conosco, estejam entre nós, Senhor. Abençoa o nosso anjo guardião, nossos lares, afetos, mas igualmente, Jesus, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento, onde quer que se encontrem, estejam em sofrimento. Obrigado, Mestre, por tantas bênçãos. Obrigado, Jesus amado. Graças a Deus. É isso, amigos queridos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.